Boa noite, gente. Boa noite a você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube da faculdade, ou melhor, da Universidade Nassau. Estamos iniciando hoje o projeto do curso de jornalismo Adriano Lourenço, junto com o meu querido amigo que está nas técnicas, o João. Não é isso? E hoje estamos iniciando o nosso primeiro episódio do podcast Bate-Papo, seu podcast com Adriano Lourenço. Que bom, hein? Podcast diferente, um podcast de falas, um podcast de convidados, um podcast que vai fazer a diferença na comunicação. Olha só a autoestima, meu querido João, que nós estamos nesse momento, não é isso? Estamos transmitindo também o nosso podcast pelo meu canal do YouTube 3AD Notícias e também pelo meu Instagram oficial Professor Adriano Lourenço. Mas antes de falarmos do nosso convidado, que está aqui hoje comigo, deixa só mostrar, talvez você já conheça, né? O nosso querido Orlando Ventura, enfermeiro, um cara da labuta diária. Daqui a pouquinho ele vai falar com a gente sobre algumas temáticas que envolvem essa questão da hemotransfusão. Mas, como eu falei, antes de tudo, eu quero homenagear hoje, primeiro, a solidariedade aos irmãos israelenses que estão passando por um momento crítico em suas vidas, um momento onde vidas estão sendo ceifadas e estão sendo tratadas como nada. Como se já não bastasse a guerra da Ucrânia, agora esse conflito entre israelistas e palestinos, uma briga que dura anos e gerações, e seguimos em frente. Nossa solidariedade. Também quero homenagear os condutores de ambulância desse Brasilzão. Hoje é dia do condutor de ambulância. Então, meus parabéns aí aos condutores de ambulância em todo o Brasil, da Paraíba também, e aqui da nossa querida João Pessoa, todos os condutores de ambulância e em especial os condutores de ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, uma galera lá aí, um grande time que tem lá, um grande time que todos os dias, todas as horas está nas ruas, seja manhã, tarde, noite, de madrugada, seja na chuva, seja no sol, no asfalto quente, na areia, no barro, eles estão ali fazendo o dever de casa. Puxão de orelha, porque administradores e gestores precisam valorizar mais estes profissionais. Muito bem, falas à parte, quero dar meu boa noite ao nosso convidado de hoje, o nosso Orlando Ventura, ele que é enfermeiro, tem uma pós-graduação em hematologia clínica também, não é isso? Hemoterapia. E hemoterapia, que engloba toda essa questão aí do profissional que manuseia, que tem que ter o conhecimento em classificação sanguínea. Sangue é vida, sangue salva uma vida, sem sangue não somos nada. Então, nada melhor do que hoje trazer um convidado dessa estirpe para falar sobre essa temática. Boa noite, Orlando Ventura, seja bem-vindo ao Bate-Papo, seu podcast com Adriano Lourenço. Boa noite, professor Adriano. Boa noite a todos que nesse momento estão nos assistindo. Estou aqui à disposição, para que a gente possa discutir a importância da doação de sangue, os cuidados com a transfusão de sangue. Estou aqui à sua disposição. De antemão, eu queria mandar um abraço a todo o pessoal do Hemocentro da Paraíba, né, do qual eu faço parte com muito orgulho. Estou aqui à disposição, e aos nossos colegas da Polícia Militar, né? Hoje estamos com um projeto aí, Previna-se, da Polícia Militar do Estado da Paraíba, e um abraço a todos. Orlando, quando nós falamos em sangue, sangue é vida, existem as campanhas de doação de sangue que se perpetuam em todo o Brasil, existem dias específicos para isso, mas eu quero que você, hoje nós vamos ter praticamente uma aula sobre tudo isso, não é isso? Porque o professor Orlando, ele domina essa área, ele tem um conhecimento voltado para tudo isso que a gente vai abordar hoje. Qual a importância da hemotransfusão, seja pacientes em estado grave ou até mesmo aquele paciente que apresenta uma patologia clínica
quando é internado e observa-se que ele está ali com aqueles componentes sanguíneos diminuídos, aquilo que não é interessante, não é, para a vida dele. Bom, mais uma vez, antes de eu começar a falar sobre hemotransfusão, eu preciso citar um pouco da importância da doação de sangue, porque se não houver a doação de sangue, a gente não tem o produto final, que é o sangue e os seus hemocomponentes. Então a gente precisa alertar a sociedade, a população para essa importância. O que é isso? É você fazer aquela sua doação voluntária ao Hemocentro, tanto de sangue, como também ser voluntário ao cadastro de doação de medulas. Doação de medulas. Se você quiser, a gente pode até abordar isso um pouco depois. Mas o que é que acontece com a hemotransfusão? Hoje, a gente percebe que o Ministério criou um projeto que é o sangue racional e seguro. Por que o sangue racional e seguro? A gente precisa que a transfusão seja feita em segurança e que tenha os procedimentos racionais, para que não seja transfundido sangue em pacientes aleatoriamente. O fato de um paciente ter uma hemoglobina de 5, uma hemoglobina de 6, caracteriza que ele está com anemia, mas não caracteriza que essa anemia dele precisa ser transfundida. Ele pode ser corrigido de outra forma, com medicações, com alimento. Então, a transfusão de sangue é uma situação que a gente deixa para extrema necessidade. E quando você fala essa questão de componentes sanguíneos, quais são os componentes sanguíneos que são úteis para a defesa do corpo e quais são aqueles que trazem, que são os vigilantes, digamos assim, que trabalham em cima da imunidade dos pacientes? Porque temos aqueles componentes amiguinhos e temos aqueles componentes que não são tão amiguinhos. Vamos na vida real. Vamos lá. Quando a gente fala em sangue, a gente tem que entender o seguinte: quando um doador de sangue chega ao Hemocentro, a gente produz 4 hemocomponentes, que são concentrado de hemácias, plasma, crio e plaquetas. E quais são os componentes que a gente chama de amigos? São os anticorpos, que são nossas células de defesa. Então todos nós temos no nosso organismo as células de defesa. Essas células são responsáveis para tudo que entrar de estranho no corpo, ela faz aquele sistema de fagocitose para informar a defesa do corpo. Então, nossos amiguinhos são os nossos anticorpos. Os anticorpos. Pacientes que apresentam um distúrbio sanguíneo, ele pode receber uma hemotransfusão e durante esse processo ele poderá evoluir para alguma complicação ou não? Qual é o cuidado que se tem que ter com o hemofílico? Bom, o hemofílico ele tem um programa no Ministério da Saúde que eles usam fatores para evitar o sangramento. O tipo de hemofilia A e B, cada um tem os seus fatores específicos para isso. Mas numa transfusão de sangue, geralmente, eles têm que ter um acompanhamento mais próximo. Por quê? Porque um paciente desse ele corre o risco de ter um sangramento maior. Numa punção, você que vai fazer o enfermeiro ou o técnico que vai fazer punção no hospital, tem que entender que aquele paciente é um paciente que ele tem um distúrbio de coagulação e você não pode estar fazendo aqueles acessos venosos, catucando o paciente, como a gente diz, vulgarmente falando. Então tem que ter um cuidado maior, justamente na hora da punção daquele paciente, para evitar um sangramento. Como é que está o estoque de sangue aqui na Paraíba? Graças a Deus, ultimamente o estoque está muito bom. O Hemocentro tem feito muita campanha com relação a isso. Eu costumo dizer que a gente tem um trabalho muito importante dentro do Hemocentro. O maior objetivo hoje é salvar vidas, né? A gente tem campanhas, nós temos coletas externas, nós temos a própria direção do Hemocentro faz busca com os candidatos à doação nos hospitais. Nós temos uma equipe para isso. O pessoal do serviço social faz visita nos hospitais, convocando doadores. A gente precisa entender que só tem uma forma de conseguir sangue, é sobre doação. Nós sabemos que existem os fatores RH, não é isso? Toda e qualquer pessoa pode receber sangue de toda e qualquer pessoa, ou existe uma regra para isso? Existe uma regra. Nós temos os tipos de sangue conhecidos que são A, B e O. Esses são o sistema BO. E no sistema RH nós temos os sangues que são considerados positivo e negativo. Só que, quando um paciente vai tomar um sangue, como é que ocorre isso? É feita uma solicitação pelo médico, o médico prescreve aquele sangue, a equipe do hospital que tem agência transfusional faz uma coleta de sangue e leva para a agência e vai classificar aquele sangue. Depois da classificação, é feito um que a gente chama de prova de compatibilidade sanguínea. Todo paciente que vai tomar sangue, obrigatoriamente, a gente vai fazer uma pesquisa dentro do corpo irregular, que
que é para saber se aquele paciente tem algum anticorpo. Lembra que você falou no início, as células amiguinha? Aquele paciente, se ele já for um paciente que já tomou sangue alguma vez na vida, ele pode ter desenvolvido um anticorpo diferente do sangue dele. Então a gente faz uma pesquisa de anticorpo irregular e faz uma prova cruzada. O que é essa prova cruzada? Que a gente chama de prova de compatibilidade sanguínea. Essa prova cruzada, quando feita de forma errônea, que tipo de gravidade poderá causar a este paciente? Vou concluir só aqui a prova cruzada. A prova cruzada é especificamente uma transfusão in vitro. Ponto. Quais os riscos que correm numa prova de compatibilidade errônea, uma coleta errônea? Você pode levar seu paciente a óbito. Certo? Por quê? Paciente que é O positivo, ele tomar um sangue B ou um sangue A, ele pode ter uma reação transfusional imediata e levar o paciente a óbito. Então, o cuidado é da coleta, a classificação, a prova cruzada e a transfusão, para evitar risco que a gente chama de reações transfusionais, que ela pode ser reações transfusionais imediatas, as que vão acontecer nas primeiras 24 horas, e as reações transfusionais tardias. Então, o paciente que precisa tomar uma bolsa de sangue, a equipe que faz a transfusão, a equipe que faz a coleta, o próprio hemocentro, a gente tem um equipamento, os equipamentos sofisticados e uma atenção grande para que não aconteça erro. Por isso que um dos pré-requisitos é identificar o paciente no leito. Durante uma bolsa de hemotransfusão, ali são quantos ml? 300, 500 ml, uma bolsa de sangue? Nessa faixa. Uma bolsa de concentrado de massa, ela não pode ter menos de 211 ml. O que se extrai quando as pessoas vão ao hemocentro fazer doação de sangue? O que se extrai do sangue? Porque quando a gente fala sangue, a gente acha que é só aquele líquido vermelho, que são os glóbulos vermelhos. O que se extrai do sangue que pode ser utilizado para pacientes diferentes? A gente extrai. Ao passado, a gente fazia transfusão de sangue total. Hoje a gente não faz. A gente pega um sangue. O professor Adriano Lourenço pegou uma bolsa de sangue no hemocentro. Aquela bolsa de sangue, para você ter ideia, o hemocentro é altamente automatizado, é muito sofisticado os equipamentos que nós temos lá. Mas essa parte de produção é manual. Quando você colhe um sangue lá, o seu sangue vai ficar em repouso, umas 3 horas, para depois o pessoal da produção começar a produzir os hemocomponentes. Quais são eles? Os glóbulos vermelhos, que é o concentrado de hemácias, certo? Plasma, crio e plaquetas. Cada um tem uma função específica. Quando você pega um paciente que precisa tomar, está com anemia, que precisa tomar uma hemoglobina de 4, de 3, que está precisando de glóbulos vermelhos, ele vai tomar o concentrado de hemácias. Paciente que tem ascite, paciente hepatopata, paciente que tem complicações, precisa tomar proteína, ele vai tomar plasma. Paciente que tem uma deficiência de plaquetas, dengue hemorrágica, ele vai tomar plaquetas. E pacientes que têm algum distúrbio de coagulação vai tomar crio precipitado, que é utilizado também muito em cirurgias cardíacas. Cirurgias cardíacas, o paciente quando está na cirurgia cardíaca, ele seca muito tempo aberto, a gente faz tanto os concentrados de hemácia, como faz plaquetas e como também usa crio. Numa cirurgia cardíaca, em média, quantas bolsas de sangue são utilizadas? Geralmente os médicos trazem uma reserva de 8 bolsas de concentrado de hemácias, 8 plasma e deixa guardar. Dependendo da cirurgia, é utilizado as 8. Tem médico que e mais no pós-operatório. Vai depender muito do paciente, da clínica do paciente. Entendeu? Tem alguns critérios que o anestesista usa para sempre colocar o paciente na sala com hemoglobina acima de 11, acima de 10, dependendo do risco da cirurgia. Uma cirurgia que vai sangrar pouco, a quantidade é 2 bolsas de sangue. As cirurgias ortopédicas, cardíacas, não é? Geralmente as ortopédicas, vai diferente da cirurgia. Mas cirurgia é aquela coisa bem na cega. Você abre o paciente, às vezes é uma coisa diferente. Aí você precisa. Existe regra para toda doação, aquele sangue ser utilizado para aquele paciente na qual as pessoas solicitaram que buscasse o hemocentro para fazer doação? Ou nem sempre toda cirurgia vai se utilizar a hemotransfusão? Nem sempre toda cirurgia se usa sangue. Eu já passei um tempo no hospital metropolitano e vi muita cirurgia cário que o médico sai da sala sem usar uma bolsa de sangue. E o que é feito com essa bolsa de sangue daqueles doadores? Ficam ali armazenados? É o seguinte, o que é que a população tem que entender? Eu estou precisando de 4 doadores para uma pessoa minha que vai fazer uma cirurgia. A pessoa da minha família é B positivo, então eu peço doadores de reposição. Mas o hemocentro já tem esse B positivo, o hemocentro vai
liberar para o hospital fazer a cirurgia. Essa reposição pode entrar A, pode entrar B, pode entrar O. Essa reposição é como se fosse para a gente fazer o estoque. Sim. Entendeu? Nem sempre as bolsas que foram doadas vai ser especificamente para aquele paciente. Vou dar um exemplo. Eu sou O positivo. Se eu precisar que um filho meu vá doar sangue para mim, não pode, porque eu sou O positivo, meus filhos são B positivo. Quem é O não toma sangue B. Então meu filho vai doar, minha filha vai doar a título de quê? A título de reposição. Você falou aí nessas tipagens O positivo, O negativo, você tem o AB positivo, o AB negativo, o A positivo, o A negativo, não é isso? Exatamente. Qual desses é universal, doa para todos, e qual aquele que não pode receber de todos, e sim dele mesmo? Bom, a literatura diz que o O negativo é doador universal. Então, por ele ser doador universal, ele é doador universal porque ele não tem antígeno, certo? E não tem o RH. O que acontece com ele? Ele pode doar para todo mundo. E em contrapartida, o O negativo só pode tomar O negativo. Só pode tomar O negativo. Exatamente. Ventura, existe uma dúvida muito interessante que a gente muitas vezes observa que já perambulei em vários corredores de hospital e a gente se depara com pacientes que estão em processo de hemotransfusão. Em média, quanto tempo deve durar aquela hemotransfusão? Horas? Ou, por exemplo, eu colocar aqui uma bolsa de sangue de 8 da manhã e meio-dia está ali correndo. Isso perde a propriedade daquele sangue ou não? Perde, sim. Qual o tempo de utilização daquela bolsa? Uma bolsa de hemocomponente, ela não pode passar mais de 4 horas pendurada no paciente. Foi colocado o sangue agora no paciente, 9 horas da manhã, 9, 10, 11, 12, 1 hora da tarde, às 13 horas, aquele sangue, se ele tiver concluído ou não, ele tem que ser retirado. Dispositivos que são utilizados, não é, para ser feita essa hemotransfusão. Scalp pode fazer? Não é interessante. Não é interessante. O pessoal hoje em dia a gente não usa mais muito scalp, né? Mas se não tiver, em último caso, o scalp 19 para um sangue concentrado de hemácia. Concentrado de hemácia. As reações. Antônio está no plantão e de repente está fazendo uma transfusão. A gente sabe que o pessoal do banco de sangue vem, instala e direciona novamente para o setor. Que reações podem surgir durante esse processo de 4 horas que podem, de repente, elas não serem revertidas em tipos de choque? Pirogenia, cardiogenia, anafilaxia. O que é que pode acontecer durante essa hemotransfusão? Sinais e sintomas que o profissional deve identificar. Boa pergunta. O que acontece? A portaria diz que após a punção da bolsa de sangue, está lá, funcionou o paciente, está uma bolsa de sangue. O profissional tem que ficar em média de 10 a 15 minutos ao lado do paciente. Uma das reações transfusionais que pode levar o paciente a óbito, a reação hemolítica ou uma reação alérgica, ela pode acontecer nesses 15 primeiros minutos de transfusão ou após a infusão de 50 ml só. Então, para você ver o risco. Então, fica ali, aquele profissional fica ali ao lado, está tudo tranquilo, ele se ausenta do local e vai fazer outras funções. Por quê? Geralmente no banco de sangue tem 3 pessoas, tem 2, e o hospital é grande. Então, a gente vai transferir em outros locais. O que é que a gente que faz parte do Hemocentro tem feito muito? Fizemos essa semana agora um treinamento com o pessoal de hospitais com agências e sem agências, para que as pessoas saibam também identificar uma provável reação. Sinal de febre, o paciente vai fazer uma transfusão. Obrigatoriamente tem que ser verificado sinais vitais antes, durante e pós-transfusão. Você verificou, o paciente está com 36,3 de temperatura, colocou a bolsa de sangue, verificou normalmente, viu que aquela temperatura está aumentando gradativamente, então já é um alerta com uma provável reação transfusional. Não que vai acontecer, mas você tem que ficar atento àquele paciente. Outra coisa que a portaria preconiza, fazer correção de anemia preferencialmente durante o dia. Você à noite, quando transfere o paciente, geralmente à noite o pessoal quer repousar, desliga a luz da enfermaria. Se o paciente tiver uma reação alérgica, como você vai identificar o paciente teve uma reação? O paciente apresentou coceira no corpo, petecas, aí ele pode ter um edema de glota e a óbito e você não perceber. Aí a gente está diante de uma situação crítica, porque muitas vezes você não observa os profissionais dando aquela importância quando o cliente está em uma transfusão, né?
e ali naquele período de 4 horas que você falou, quando obstrói aquela via, o profissional do setor é o encarregado de fazer isso ou tem que chamar o pessoal do banco de sangue para poder intervir? Geralmente eles chamam o pessoal do banco de sangue. Hospital que tem agência transfusional, eles chamam o pessoal do banco de sangue para intervir. Porque dentro do banco de sangue é onde tem os equipes específicos para transfusão de sangue, então a gente vai e faz isso. Hospital que não tem, a própria equipe de enfermagem faz. Uma coisa interessante, viu? Que é bom frisar. Acesso onde está infundindo o sangue, ele é exclusivo. Não pode descer nenhum tipo de medicação ali. Risco de provocar hemólise no paciente. Recentemente nós tivemos aí um projeto de lei que cita essa questão da venda de parte do sangue, que é a questão do plasma. Você tem alguma informação, a que pernas isso anda? Qual a sua opinião sobre isso? Porque nós sabemos que a doação de sangue é voluntária. Voluntária, né? E altruísta. E aí, de repente, um projeto de lei desse beneficia quem? Porque dentro do serviço público nós temos os hemocentros. Graças a Deus. Dentro do serviço privado nós, me corrija se eu estiver errado, nós não temos clínicas que trabalham com doações de sangue na Paraíba, pelo menos eu não conheço. Já existiu há uns anos atrás, que tem o Banco de Sangue de São João, o Instituto de Hematologia, hoje não existe mais. Hoje o único banco de doação de sangue é o Hemocentro, o Estado, graças a Deus. Alguns estados do Brasil têm bancos de sangue particular, Pernambuco tem, São Paulo tem, alguns locais tem. Então, isso complica na doação de sangue. Certo. Isso complica na doação de sangue. Por que complica na doação de sangue? Vai comercializar, o atravessador vai chegar. Você veja bem, o que já aconteceu, isso é fato que eu já presenciei. O cara doa um sangue. Se você doa um sangue hoje no Hemocentro, você é sexo masculino. Você só vai conseguir doar sangue no Hemocentro novamente daqui a 2 meses. Quando você chegar lá com sua identidade, documento oficial forte, que você colocar seu nome no sistema, ele trava, bloqueia você porque você doou há menos de 2 meses. E se você fizer uma doação dessa, no Hemocentro, no estado que tem um banco particular, e o cara chegar e dizer, eu estou precisando de uma bolsa de plasma, tu pode doar para mim, eu te dou tanto. Vai comercializar Isso, muitos profissionais de área que trabalham com sangue é contra. Lógico, tem quem é a favor e tem as pessoas que são contra. Vai aumentar a produção de medicamentos, não sei o quê, mas a maioria é contra. E além do mais, a gente vai estar diante de vigaristas que vai se utilizar da necessidade de algumas pessoas. E aí eu me lembro um fato que aconteceu recentemente no hospital aqui municipal, onde uma equipe de ortopedistas estava se utilizando da desgraça de alguns pacientes que não tinham condição para operar eles, cobrando dinheiro. Aquela velha, pague 3 mil reais para comprar só uma agulha não sei de quê, a ponta não sei de quê. Então isso daí é algo que tem que ser revisto, porque vai causar um certo conflito entre aquilo que, principalmente as pessoas de baixa renda, não iriam poder usufruir desse benefício, e aí a gente teria um problema sério. O que a gente precisa realmente é o que os hemocentros fazem, é conscientizar a população da necessidade da doação voluntária. Olha só, deixa eu mandar um recadinho para o pessoal que está nos assistindo através do canal do YouTube da Uninasal, tá bom? Então nós estamos transmitindo também esse podcast, nosso primeiro episódio aí, estamos com o Dr. Orlando Ventura, tem um vasto conhecimento aí nessa questão de hemotransfusão. Já há quantos anos, Ventura, nessa labuta aí? Eu vou dizer que é 12, porque senão o pessoal vai dizer que eu sou velho demais. Que é isso, rapaz. E aí, meu querido João, tudo bem por aí? Tudo certo? Nas técnicas, meu querido, os bastidores aqui é interessante. Nós temos o colega João, que está ali na técnica, abrilhantando aqui a gente com imagem e áudio. E você que está nos assistindo pelo canal do YouTube da Uninasal, você pode nos acompanhar através do meu Instagram, professor Adriano Lourenço. Nós somos do curso de jornalismo, 2º período. Estamos aí nesse projeto, andando, aprendendo todos os dias para aí no amanhã. Foi eu e o Dr. Bergson, que hoje é o atual diretor do LACEN. Se estiver nos assistindo, um abraço. A gente ia procurar em alguns locais uma cubazinha para limpar, a geladeira, a câmera fria onde é armazenado o sangue.
A gente foi buscar no Qual a hemocentro, temperatura que se utiliza nessa câmara para armazenar o sangue? Entre 2 a 6 graus. Armazenado de 2 a 6. Para transportar de 1 a 10 graus. 10 graus. Caixa térmica rígida, com gelox, proteção. O sangue não pode estar em contato direto com o isopor. Com gelox. Com gelox. Então, tem todo um critério. Essa semana fizemos um treinamento onde alguns profissionais do hemocentro estavam justamente explicando sobre isso, né? Que a gente faz esse treinamento. Porque quando vocês vão fazer coleta, faz toda uma investigação naquele sangue para saber se o cliente tem alguma, alguma IST. É comum vocês encontrarem, quando isso acontece, quem é o responsável por dar esta notícia? Chegar no hemocentro e quer fazer isso, tem psicólogo, tem assistente social, como é que é feito isso? Quando descobre que aquele cliente ele tem uma infecção sexualmente transmissível ou então uma outra patologia? Primeira coisa, o hemocentro, a gente trabalha com exame de testagem. Nós não fazemos exame de diagnóstico. Ponto. O candidato à doação que chegou lá, doou sangue, eu preciso fazer no osteoblock, eu preciso fazer o confirmatório. Aí ali que vai dizer o diagnóstico do paciente. A gente faz só teste de triagem, é diferente. A gente levanta um pouco o bastão, faz um percentual acima de 15% para que os nossos equipamentos sejam mais sensíveis. Vou dar um exemplo para você: você tomou alguma medicação hoje à noite, for doar sangue, provavelmente às vezes você pega uma hepatite, mas não é hepatite. Você estava comprometido porque tomou medicação, entendeu? Por isso que é importante, quando o candidato à doação chega no hemocentro, ele ser sincero, ele ser honesto com o triador. Porque eu faço uma pergunta, eu quanto triador, eu faço uma pergunta, eu questiono o candidato à doação e eu não sei da vida dele. Então se aquele cara está em uso de AS e ele não me diz, se eu produzo o sangue dele, produzo os 4 hemocomponentes, um daqueles hemocomponentes dele, que são as plaquetas, vai estar comprometida com a AS. Então, qual é a função da plaqueta? Uma das funções é parar um sangramento. O paciente com as plaquetas baixas sangra fácil. Aí aquela plaqueta com a quantidade grande de AS vai para o normal inverso. Então aquele meu paciente, em vez de ficar bem, ele vai sangrar mais ainda. Então, quando a gente faz a triagem clínica, é para evitar que o candidato à doação se prejudique e que o paciente, que é como diz o cliente, que vai tomar aquele sangue, não se prejudique também. Então é preciso que o candidato à doação ele seja 100% honesto com comportamento sexual, uso de medicação, cirurgias recentes. Tudo isso ele tem que passar para o triador. E as doenças que ele tem também, alguma patologia clínica. Porque existem doenças autoimunes que quando você doa seu sangue, vai prejudicar você, não quem tomou seu sangue. Ok, esse é o Dr. Orlando Ventura. Nós vamos fazer uma pausa, voltamos daqui a pouquinho com mais informações, com mais conteúdo para você. Mas antes, deixa eu mandar um abraço aqui para uma galerinha que está chegando aqui para a gente. O Rick Nóbrega, tá dando uma boa noite para você, Rick. Micheline Carmen, o Luiz Carlos Oriente, você sabe, né? Oriente, você se oriente. O Oriente estuda com a gente, abraço para você. Em breve está aqui com a gente também, com certeza. Esse cara é um fera, como diz o ditado, uma enciclopédia ambulante. Quem diz é a galera do SAMU 192 lá de Goiânia para você, viu, Ventura? Um abraço para vocês, irmão. Já dei uma palestra com ele lá. Eu também dei uma palestra lá sobre trauma abdominal contuso aberto e na área de trauma e na área clínica também. Érica Medeiros também está com a gente. Doutor Galileu, importância da doação de sangue no pré-operatório em cirurgia eletiva, ele está dizendo aqui. Milana Maiara, Maria Vitória.